Nesse vídeo eu vou explicar o que é identificação e o que é grau de liberdade, porque isso é importante na hora de usar a equação estrutural. Então aqui é um modelo que a gente chama de super identificado, é quando tem um grau de liberdade suficiente para ele rodar e ter os índices de adequação de ajuste. Então vamos dar um exemplo aqui. Tá, então eu fiz uma figura aqui e aqui tem um script. Eu vou copiar ele aqui, ó, Ctrl C. Vou abrir aqui o arquivo, novo script, Ctrl V. Deixei aqui, tá? Então vamos lá, carregar o pacote, carregou. Agora o conjunto de dados, tá? Tá lá no pastinha 19, tá com o nome de mob. Ok. E vamos ver se ele importou direito, tá aí o cabeçalho. E agora o resto é executar o modelinho. Saindo. Então, na verdade é um modelo bem simples, né? A fatorial confirmatória tem uma variável latente com 4 indicadores, né? E estou usando o default, né? Carga não padronizada aqui igual a 1 no primeiro fator. Mas o que me interessa aqui são as cargas padronizadas. E nesse exemplo, como eu estou falando de grau de liberdade, o que me interessa mesmo está aqui, ó, 2 graus de liberdade, tá? Degree of freedom. Voltando para o slide, então vamos lá. Então, como que funciona essa história do graus de liberdade? Ó, eu tenho 4 variáveis observadas. Então, em covariâncias, o que acontece? Eu vou ter aqui uma matriz 4x4, tem a diagonal com 4 variâncias, e abaixo da diagonal são as covariâncias, que é o mesmo número que estaria aqui acima, né? Então, geralmente a gente trabalha com a diagonal com a matriz inferior, tá? Então, eu tenho 4, 3, 2, 1, são 10 covariâncias ou variâncias, né? Tá? Essa conta, se quiser fazer rápido, é só fazer 4 vezes 5 dividido por 2. Né? Então, 4 vezes 5 é 20, dividido por 2 dá 10, né? Variâncias ou covariâncias. Então, essa é a informação que eu tenho. E as incógnitas? Eu tenho 4 cargas, 4 termos de erro e essa variância para estimar. Então, na verdade, eu tenho 9 parâmetros para estimar. Só que eu fixei a primeira carga, lembra? Então, essa aqui eu não vou estimar. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, fica 10 menos 8, 2 graus de liberdade. Então, por isso que a gente fala que tem que ter grau de liberdade para poder ter o índice de ajuste. Segundo exemplo. Agora aqui, o que acontece? Foi tirado um dos indicadores. Ó. Então, eu vou voltar lá no script. Ó. Eu vou tirar o último indicador aqui, por exemplo. Tá, eu vou rodar de novo. Ctrl R. Foi. Se você olhar agora, tá vendo? Graus de liberdade 0. Tá? E aí vai dar tudo o ajuste perfeito. A CFI deu 1, RMSA deu 0. Tá? Então você fala, nossa, consegui um modelo perfeito. Não é que ele está perfeito, é que na verdade não tem graus de liberdade para fazer o teste. Né? Então lá no slide, vamos voltar lá. O que acontece? A gente tem agora 3 variáveis observadas, 3 vezes 4 é 12, dividido por 2 dá 6. Então eu tenho 6 variâncias ou covariâncias. Está aqui, né? 3 na diagonal e 3 aqui. E para calcular, eu tenho 3 cargas, 3 termos de erro e uma variância. Então, quer dizer, se eu fosse estimar tudo, nem tem grau de liberdade suficiente. Mas, como eu fixei aqui a primeira carga igual a 1, não preciso estimar ela. Então, são 3 termos de erro, 2 cargas e uma variância. Então, tenho 6 parâmetros para estimar e 6 informações. Então, grau 0, ele roda, mas não me dá nenhum índice de ajuste do modelo. E pior caso, quando eu tenho apenas 2 itens. Então, por exemplo, vamos rodar lá e ver o que acontece. Eu vou deletar aqui um e vou mandar rodar de novo. Vamos ver o que acontece. Ctrl R. Foi. Ele colocou aqui, né? NA, grau de liberdade negativo, tá vendo? Menos 1. Tá? E lá no slide, o que acontece? Como é que chega no menos 1? Estou com 2 variáveis observadas. Então, 2 vezes 3, 6, dividido por 2, dá 3, né? Então, são 3 informações que eu tenho e parâmetro para estimar são 2, 4, 5, menos esse aqui, 4. Então, eu tenho 4 parâmetros para estimar. Né? Então, 3 informações, 4 parâmetros para estimar, grau de liberdade negativo. Então, o software aqui ele nem roda, nem me dá nada. Né? Então, quando acontece isso daqui, eu teria que impor alguma restrição. Então, por exemplo, uma que eu já usei aqui em vídeo anterior, foi impor a restrição de que essa carga seja igual a essa e padronizar aqui no valor 1.
Então o que acontece? Se essa carga é igual a essa, na verdade eu vou estimar um parâmetro. Aqui eu fixei no 1, não vou ter que estimar ele, então vou ter que estimar 1, 2, 3, né? Então fica 3 com 3, fica um modelo identificado, né? Então tá aí, né? Por isso é comum se achar textos que recomendam um mínimo de 3 indicadores por variável latente, mas 3 é o mínimo mesmo, né? Além da questão de identificação, uma variável latente medida por apenas 1 ou 2 indicadores provavelmente tem a sua validade de conteúdo comprometida. Será que apenas 2 indicadores conseguem captar todo o domínio de definição do construto, né? Então essa é uma questão importante também. E vamos lá. Então aqui, aquilo que eu comentei, se eu estou com um modelo que é subidentificado, ele não roda, então como é que eu faço? Né? Aqui eu estou dando um exemplo, né? Fixa a carga, para fixar é só nomear, quando eu nomeio aqui A e A, ele roda. Então lá no script, se eu vier aqui e botar aqui, por exemplo, A vezes, né, que é o pré-multiplicar. Então ele vai estimar um parâmetro a menos, e agora ele roda porque vai ter grau de liberdade. Ctrl R. Você vê, a grau de liberdade 0, né? Tá, ele não me dá, ele vai dizer que o modelo está perfeito, né? Tá. E aqui, a pior situação possível é quando você tem um indicador só, né? Então o que acontece? Com um indicador só, você só tem um input a uma variância. Agora, parâmetro para estimar, você tem o termo de erro, a carga e a variância da variável latente. Você tem 3 parâmetros para estimar, né? Grau de liberdade negativo aqui, menos 2. Então a gente precisa fixar 2 parâmetros para estimar 1. Então aqui, eu tirei essa figura do Little. Ele falou, ou você fixa, por exemplo, o termo de erro dizendo que é 0 e a carga fatorial dizendo que é 1. Tá? Isso aqui faz muito sentido quando, na verdade, você não tem uma variável latente, você tem uma variável observada mesmo. Então, por exemplo, idade, tamanho da empresa, faturamento. Então aqui faz sentido você não ter nada de erro, porque a variável, de fato, ela está representada dessa forma, mas ela é uma variável manifesta, observada. Né? E agora, quando essa variável é latente mesmo, né, e eu estou medindo ela só com um indicador, então não faz sentido eu fixar o termo de erro como 0. Né? Então eu poderia colocar aqui um valor aproximado para o termo de erro que eu possa estimar a partir da confiabilidade. No próximo vídeo eu vou explicar como que faz isso. Tá? Mas então aqui eu estou fixando o termo de erro e a carga. Estimo esse. Aqui eu estou fixando o termo de erro em 0, padronizando a variável latente e estimo a carga. Tá? Aqui eu fixei o termo de erro, padronizei e também estimei a carga. Só que aqui, ó, fixei em 0 e aqui eu fixei num valor que não é 0, né, que é mais próximo do real. Então esse aqui é o recomendado que eu vou explicar num vídeo para frente. Então, comentário final. Se o grau de liberdade é positivo, o modelo super identificado, ele roda e tem os índices de ajuste. É isso que a gente quer. Se ele for igual a 0, ele roda, mas vai me dizer que o modelo é perfeito, quando na verdade ele não está fazendo teste nenhum. Né? E o negativo ele nem roda. Tá? Agora, um problema que pode acontecer é o seguinte: quando você tem um modelo grande, ele pode acusar um grau de liberdade positivo lá naquela medida lá no output. Só que partes do modelo podem ter problema de identificação e o modelo não roda. Então você fala, pô, o que está acontecendo? Tá, então pode ser isso, uma parte do modelo com problema de identificação. E aqui para terminar, o Liro, ele é o único cara que recomenda isso. Eu não recomendo, mas eu coloquei aqui porque em algumas situações pode ser útil. Né? Então, às vezes você tem uma quantidade grande de indicadores por variável latente. Então vamos supor que você tenha lá 12 indicadores de uma variável latente. Então ele sugere você agrupar, por exemplo, 4, 4 e 4. Então, você faz, por exemplo, o score médio, né, e roda com esses scores médios, que ele chama de parcelas. Um outro comentário que acontece, é aquilo que eu falei, às vezes você está aqui com 2 indicadores, é um modelo subidentificado, mas se você tem uma variável latente correlacionada com outra, isso aqui ele até roda, ele não vai dar problema de grau de liberdade. Só que se essa correlação for muito baixa, próximo de 0, ele vai travar lá o software e dar problema de identificação. Então isso a gente chama de subidentificação empírica, tá? Porque a correlação é muito baixa. Outro problema que pode acontecer também é assim, às vezes eu estou lá com uma variável latente que tenha 3 indicadores, só que se a multicolonialidade entre eles for muito alta, por exemplo, um dos indicadores praticamente redundante, né, acaba também caindo em subidentificação empírica. Tá? Então correlação muito baixa aqui ou muito alta entre os indicadores. Tá? Acabei de falar isso. Bom, em que momentos devemos nos preocupar com o grau de liberdade, né? Antes da coleta de dado, porque assim, antes de eu coletar o dado, eu posso chegar na conclusão de que vale a pena acrescentar mais alguns itens por variável latente, né?
Depois que a coleta está feita, não tem como resolver. Então aí eu teria que impor restrições no modelo para ele rodar, né? Tá? E se você tem dúvida se o teu modelo é identificado ou não, o que você pode fazer é simular dados. Tem um pacote que chama SimSem. Um dos últimos vídeos eu vou mostrar como que usa ele. Tá? Então você gera o dado, roda o modelo com o dado simulado. Se o modelo rodar, bem, ele é identificado. Se ele não rodar, você já vai saber antes de gastar a tua energia coletando dado. Né? Então, alguns itens que eu botei aqui para você se preocupar. Né? Se tiver poucos indicadores por variável latente, então, por exemplo, 1 ou 2, você já sabe que esse modelo é subidentificado. Termos de erro correlacionado também pode causar problema de identificação. E causação recíproca, que é um modelo não recursivo. Né? A gente vai ter exemplo também sobre isso. Tá? Então, nesses casos aqui, provavelmente você vai ter problema de identificação. E é isso. Qualquer sugestão aí, manda um e-mail para mim ou comentário. E se gostou, se inscreva ou curta.